boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui participando desse último dia do Cefim. E eu queria, primeiramente, agradecer aos organizadores pelo convite, né, professor Raimundo, professor Luiz Carlos do Bombassaro, e não só pelo convite, pelo privilégio de estar aqui, de poder participar, mas pela oportunidade de conhecer tantas pessoas com pesquisas importantes na área de música e filosofia, rever outros colegas também. E eu acho que é uma coisa assim, digna de nota mesmo, digna de todos os elogios, esse esforço assim, de consolidar a área, né? Acho que é algo que, assim, pelo tamanho das atas, a gente já vê o impacto que tem nacionalmente, né? Então, além desse agradecimento, eu gostaria de parabenizar realmente a organização, porque é um trabalho, quem organiza eventos sabe que é algo assim, uma loucura, né? Bom, o título da minha palestra é As Reflexões do Gato Moore, de E.T.A. Hoffmann, como um Anti-Bildungsroman. E, então, já pelo título, né, ele determina um pouco a divisão da minha fala, que vai estar dividida então em 3 partes. Primeiramente, vai ser preciso então explorar um pouco essa noção de Bildung. Em seguida, eu pretendo explorar rapidamente essa ideia de romance de formação, de Bildungsroman, e finalmente vou tentar mostrar um pouco o lugar que o Hoffmann ocupa na tradição do Bildungsroman e por que então essas reflexões do Gato Moore poderiam ser consideradas como uma espécie de anti-Bildungsroman. Então, primeiramente, é preciso chamar a atenção para esse próprio conceito de Bildung, né? Acho que isso já foi explorado ao longo de algumas falas desse encontro, que ele, em primeiro lugar, é um conceito de difícil tradução, né? Cultura, formação, enfim, ela pertence a esse campo semântico tipicamente alemão, e se forma sobre esse radical Bild, né, que é imagem, figura. Então a gente tem várias palavras que compõem esse campo semântico, né? O Nachbildung como cópia ou reprodução, Vorbild como modelo, ou como exemplo talvez, Urbild como arquétipo, protótipo, imagem fundamental. E então geralmente se traduz, né, essa ideia de Bildung por formação, cultura. Alguns artigos traduzem por formação cultural, tentando combinar essas duas ideias, né? Mas o que geralmente os comentadores acentuam a respeito dessa ideia de Bildung é uma centralidade da noção de processo. Então, para a gente entender essa noção de Bildung, a gente tem que compreender como algo que se dá como um processo, como uma sucessão de etapas, né? E no caso clássico, assim, etapas encadeadas teleologicamente, e que compõem então o aperfeiçoamento do indivíduo em direção à harmonia e ao conhecimento de si e do mundo, né? Nesse sentido, uma das pesquisadoras brasileiras assim, que tem um trabalho muito importante sobre essa noção de Bildung e de Bildungsroman, que é a Wilma Maas, ela chama a nossa atenção para a necessidade de se fazer uma distinção entre a noção de formação, de Bildung, e de educação como Erziehung, na medida em que a Erziehung, a educação, ela é compreendida, diz a Maas, geralmente no sentido de uma ação dirigida com objetivos propedêuticos bastante definidos. Então, ela seria uma espécie de ação pedagógica que leva ao desenvolvimento das faculdades racionais do indivíduo, ao passo que a Bildung seria o resultado desse processo, e esse processo ele não pode ser atingido somente por essa atividade metódica de educação, mas ela pressupõe também uma atividade espontânea
do indivíduo que ocorre ao longo desse processo de autoaperfeiçoamento. Então, esse termo Bildung pode ser usado também para designar esse processo de formação, de moldagem, de cultivo, mas também desse desenvolvimento e autoaperfeiçoamento das faculdades intelectuais do homem, que envolve também o coração e o gosto. Então, grosso modo, a gente pode entender essa oposição entre formação e educação, entre Bildung e Erziehung, com uma oposição entre um modelo orgânico, né, um modelo organicista, e um modelo mecanicista. Né? Então, essa formação como Bildung se refere ao desenvolvimento autônomo do indivíduo. Em última instância, trata-se de uma formação para a vida. Né? Não é uma formação simplesmente no sentido de uma profissão ou de alguma coisa nesse sentido, mas de uma formação no sentido muito, muito amplo. A Bildung significa dar forma e essa formação no sentido mais amplo do termo. Né? Então, é esse caminho pelo qual o indivíduo atinge o pleno amadurecimento das suas capacidades. Em Humboldt também, a gente tem num texto de 1792, ele escreve que o verdadeiro objetivo do homem é a formação, é a Bildung, e essa formação a mais elevada e a mais adequada das suas faculdades como um todo, e que a liberdade é uma condição indispensável para essa formação. Então, isso são alguns exemplos, mas a gente percebe que ao longo do século XVIII essa noção de Bildung ela é utilizada para designar esse processo de desenvolvimento espiritual, intelectual e moral que leva o indivíduo a tomar consciência da sua identidade e remete então a esse processo de formação. Então, o segundo ponto é a questão do Bildungsroman. E da mesma maneira que acontece com o conceito de Bildung, também essa ideia de romance de formação, de Bildungsroman, também possui uma história bastante complexa. Né? Primeiramente, já pelo próprio termo, que durante muito tempo foi atribuído ao Dilthey, e depois, mais recentemente, foi descoberto que ele já foi empregado pela primeira vez, já em 1810, numa conferência proferida pelo professor Karl von Morgenstern. E nessa conferência de 1810, o professor Morgenstern definia o romance de formação, o Bildungsroman, como sendo aquele, cito, que representa a formação do protagonista em seu início e trajetória, em direção a um grau determinado de perfectibilidade. Em segundo lugar, ele promove a formação do leitor através dessa representação, de uma maneira mais ampla do que qualquer outro tipo de romance. Então, para o Morgenstern tinha essa dupla via. Né? Então, representa a formação do protagonista, tem essa coisa teleológica, né, como ele progride desde a sua juventude em direção a esse grau de perfectibilidade, e ele aponta também a formação do leitor através desse romance, e mais, né, com uma vantagem com relação a todo outro tipo de romance. E é interessante que já nessa conferência do Morgenstern de 1810, ele aponta como o modelo, como paradigma do Bildungsroman, os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, do Goethe. Ele diz o seguinte: essa é uma obra duplamente significativa para nós, alemães, pois aqui o poeta nos oferece no protagonista, nas cenas e paisagens, a vida alemã, a maneira de pensar alemã, assim como os costumes de nossa época. E mais adiante, o Morgenstern ainda continua dizendo que o Meister tem ainda a qualidade de representar, como nenhum outro romance, o aperfeiçoamento universal harmônico daquilo que é autenticamente humano. Cito novamente o Morgenstern. A tarefa de os anos de aprendizado de Wilhelm Meister não me parece ser outra, senão a representação de um homem que se aperfeiçoa pela atuação conjunta de suas disposições interiores e das relações com o mundo exterior, de maneira gradativa e em conformidade com a natureza. A meta desse aperfeiçoamento é um equilíbrio perfeito, harmonia com liberdade. Então aqui chama atenção essa questão do aperfeiçoamento do homem pela atuação conjunta das disposições interiores e das relações com o mundo exterior. Então como que se dá e como que você consegue, então, como que esse protagonista atinge esse equilíbrio perfeito, né, que é a meta.
Morgenstern diz ainda: no Bildungsroman, o percurso educacional, o percurso formador de um protagonista masculino é narrado desde a infância até a escolha de sua profissão ou do seu chamado como artista. Trata-se do amadurecimento do protagonista que, num conflito repleto de tensão com a ordem social e o ambiente natural, persegue o objetivo de encontrar uma forma de vida apropriada e, ao mesmo tempo, compatível com suas inclinações e desejos. Então, trata-se não somente de dar vazão às inclinações, mas como que você consegue compatibilizar isso dentro de um certo ambiente social. Então, dentro desse processo, o protagonista tem que enfrentar diversos estágios de formação nesse processo de amadurecimento. E isso já tinha sido notado pelo Morgenstern. Quais são essas etapas, né, que o protagonista tem que vencer. E eventos externos que visam, então, esse desenvolvimento interno do protagonista. E dentre esses eventos, então, típicos que o protagonista vai ter, podem incluir as relações na casa paterna, a atuação de mentores, o contato com a esfera da arte, as aventuras eróticas, as experiências numa determinada profissão e, por vezes, o contato com a esfera pública e com a política. Para esse processo de amadurecimento, as peregrinações e as viagens têm um papel importante, na medida que é aí que o protagonista entra em contato com esses diversos contextos socioculturais e então vai levá-lo a uma autocrítica e a uma capacidade, o desenvolvimento de uma capacidade de autorreflexão. Além do Morgenstern, uma outra referência incontornável assim, para a gente pensar essa noção de Bildungsroman e também pensar nesse paradigma do Meister, né, como o modelo desse gênero, tá, como eu falei, nos escritos do Wilhelm Dilthey, mas esses foram publicados já por volta de 1870. Então, no seu livro Das Erlebnis und die Dichtung, Dilthey comenta a maneira pela qual o jovem Wilhelm Meister, cito, inaugura-se na vida, procura espíritos semelhantes ao seu e depara-se com a amizade e com o amor. Tais romances representam também a maneira pela qual o jovem protagonista entra em conflito com as duras realidades do mundo, amadurecendo então por meio das diferentes experiências de vida, encontrando-se a si mesmo e tornando-se consciente de sua missão sobre a Terra. Fim de citação. Então, nesse sentido, tomando o Meister como esse paradigma, né, um dos episódios assim que eu acho que são centrais se encontra na carta do Meister ao Werner, que demonstra esse objetivo do Meister de maneira bastante clara. E ele escreve o seguinte: formar-me a mim mesmo a partir do que realmente sou foi sempre o meu objetivo e o meu propósito desde a primeira juventude. Fosse eu um nobre, estaria então a disputa encerrada. Já que sou apenas um burguês, resta-me seguir o meu próprio caminho. Na Alemanha, só ao nobre é possível uma formação universal. O nobre deve criar e empreender, ao passo que o burguês deve servir e trabalhar segundo as regras. Se na vida cotidiana o nobre não conhece limites, ao burguês nada se ajusta melhor do que a pura e tranquila consciência do limite que lhe está traçado. Fim de citação. Num artigo escrito recentemente, que está no Prelo, foi me dado em primeira mão, vai sair em breve na revista Discurso, o professor Marco Aurélio Verli, do Departamento de Filosofia da USP, analisa com muita propriedade essa dimensão filosófica dos anos de aprendizado de Wilhelm Meister, mostrando como nós podemos encontrar ali uma questão filosófica que anima a obra, e essa questão gira em torno da reflexão sobre a possibilidade da ação humana a partir dos ideais da Revolução Francesa e, ao mesmo tempo, no horizonte do princípio da subjetividade. Como nos mostra Marco Aurélio Verli, o romance trata da dicotomia entre subjetividade e objetividade, ou entre individualidade e sociabilidade. E essa dicotomia não pode ser resolvida de modo unilateral, sob a pena de perder a própria ideia de homem e de formação. No romance de Goethe, cito o Marco Aurélio, toda a trama da formação humana se desenvolve no plano estritamente apaziguado e harmonioso da vida social.
Aposta-se muito no humanismo, no equilíbrio e numa certa ideia de sociabilidade. Reina uma visão de otimismo diante do homem. Fim de citação. No entanto, essa visão de otimismo que o Marco Aurélio detecta no Meister, ela foi posta em questão já por alguns contemporâneos do Goethe. Então a gente tem essa dupla via. Ao mesmo tempo que ele é tomado como o paradigma e o modelo maior, ele é também, algumas das críticas que surgiram foram pontos de partida, inclusive para a escrita de outros romances, né? Uma dessas críticas, que é talvez um pouco maldosa, né, vem do Novalis, né? Ele tem alguns fragmentos intitulados Gegen Wilhelm Meister, né? Contra o Wilhelm Meister, e aí ele se posiciona contra o caráter prosaico do romance. Em alguns desses aforismos, né, e aí acho que é o mais maldoso de todos, ele diz assim, ele renomeia o título, né? Ele chama Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, ou A Peregrinação em Busca do Título Nobiliário. Então, e é mais ou menos nesse contexto então, de crítica e de ceticismo em relação a um certo ideal burguês de Bildung que se coloca esse texto do Hoffmann, né? Antes de mais nada, antes de a gente entrar no comentário propriamente dito das reflexões do Gato Moore, é preciso chamar a atenção que esses temas já estão presentes na obra do Hoffmann em diversos outros textos anteriores, né? Ele vai, parece que ele vai amadurecendo esses temas e até que finalmente, assim, depois de mais de 10 anos, cerca de 10 anos, digamos assim, da publicação da Chrysleriana, ele escreve essa que é considerada a grande obra-prima dele, né? Mas então, na Chrysleriana, para além da figura do próprio Kapellmeister Chrysler, a figura do editor também, que edita os textos, que os organiza, nós encontramos num desses trechos da Chrysleriana um precursor do próprio Gato Moore, né? Só que na verdade não se trata de um gato, mas de um macaco. A gente vai ver, é muito divertido, assim, é o trecho que se chama Nachricht von einem gebildeten jungen Mann, ou livremente traduzido, relato de um jovem culto, né? Então eu gostaria de ler alguns trechos assim e vocês vão perceber a grande similaridade que existe entre esse macaco e o gato. Na casa do conselheiro comercial privado R, conheci um jovem cujos dons mais extraordinários conjugavam-se com uma adorável bonomia. Em todo caso, não posso esconder o fato de que o raro jovem em questão, conforme o nascimento e profissão original, é, na verdade, um macaco, o que aprendeu a falar, ler, escrever, musicar, etc., na casa do conselheiro comercial privado. Em suma, ele logrou atingir um tal nível de cultura que, por conta de sua arte e ciência, assim como do encanto de seus costumes, terminou por conquistar um punhado de amigos, sendo bem visto em todos os círculos intelectuais. E aí ele nos mostra uma carta aberta desse macaco à sua amiga que está na América do Norte. Então, se chama o trecho seguinte, Carta de Milo, um macaco culto, eines gebildeten Affes, à sua amiga Pippi na América do Norte. Então, vocês vejam como ele vai usando toda essa ideia de Bildung, Bild, Gebildet, Kultur, para se referir ao macaco e para criticar esse verniz cultural de uma certa Bildung burguesa. Então o macaco começa a falar, e é muito semelhante ao discurso do Gato Moore. Então ele diz que ele tem a sorte de fruir da sublime autossatisfação que lhe foi proporcionada pela formação, Bildung, adquirida entre os seres humanos. E ele diz, há então algo mais sublime do que a formação do espírito, Ausbildung des Geistes, à qual fomos submetidos em meio aos seres humanos? Não tenho a menor dúvida que tu, querida Pippi, com a sua vivacidade inata e capacidade de expressão, também deve ter consagrado-se em boa medida às artes e ciências, de sorte que, fiando-me nisso, sou obrigado a te distinguir totalmente de nossos ímpios parentes da floresta. Essa referência aos parentes é como se fosse uma espécie de novo rico, assim, uma distinção social a Bildung como uma espécie de distinção social desse macaco, né? Pressupõe, é claro, que a tua formação, a tua Bildung,
não deve ter ido tão longe quanto a minha, pois a essa altura, como se costuma dizer, já sou um homem feito. Conheço tudo de ponta a ponta e represento por isso uma espécie de oráculo, imperando de modo irrestrito no âmbito da ciência e da arte. Ele também é um crítico de arte, né? E aí ele vai contando como que ele chegou a essa formação dele, e foi graças ao impulso de imitação, que é característico dos macacos, que ele conseguiu se tornar essa espécie de oráculo, como ele diz, né? Então ele diz que foi justamente esse impulso à imitação que me aproximou de um professor de estética, que também aparece no romance do Gato Moore, né? E esse professor de estética, quem diz para ele: você tem que aprender a falar, Milo. E ele fala, então, mas o que eu vou falar? Não, né, mesmo que eu aprenda a falar, que conteúdo que eu vou transmitir? Ele fala: não, você tem que aprender a falar e o restante vai se seguir por si mesmo. O segredo todo consiste, essa fala do professor de estética, consiste em falar com fluência, com eloquência e com propriedade. Ficarei surpreso com a maneira como os pensamentos vos ocorrem durante a fala, como a sabedoria vos acomete, como os divinos macetes do discurso vos conduzem a todos os níveis de arte e ciência. Com frequência, não compreendereis sequer a si mesmo, mas é justamente aí que vos encontrareis no estado verdadeiramente arrebatador que o falar produz. Qualquer semelhança desse discurso com a academia, ou com certas vertentes da academia, ou com certo discurso acadêmico, talvez não seja mera coincidência. Algumas leituras podem ser úteis a vós, e além disso, convém tomar notas de certas frases agradáveis, que de certo podem ser empregadas aqui e acolá, servindo de resto como refrão. E aí o macaco passa a relatar as experiências dele com a arte, né? Já me ocupei diversas vezes com a arte, flertei um pouco com a pintura, a escultura e vez ou outra com a modelagem. Já cheguei a te modelar, minha doce pequena, à maneira antiga, sob a forma de Diana. Mas logo me cansei daquela parafernália. Apenas a música atraiu-me mais do que todas as outras coisas, e isso porque me deu a oportunidade de provocar comoção e admiração no maior número possível de pessoas. E aí ele começa, então, ele mescla esse discurso romântico, né, com essa crítica ácida, e ele começa então a fazer a crítica aos virtuosos, né, então, na relação dele com a música. Em virtude da minha constituição natural, o piano tornou-se rapidamente meu instrumento predileto. Como tu bem sabes, meu docinho, a natureza agraciou-me com dedos um tanto compridos, de sorte que, somado à minha enorme capacidade de mover e ativar os dedos, isso revela todo o segredo contido na utilização do pianoforte. Meu professor de música verteu lágrimas de alegria ao presenciar as aptidões do seu discípulo, pois em pouco tempo cheguei a um tal nível que podia, sem falhas e com as duas mãos, subir e descer pelo teclado em fusas, semifusas, bem como executar de maneira igualmente impecável passagens treinadas com ambos os dedos, dando saltos de 3 ou 4 oitavas de cima a baixo, tal como costumava saltar de uma árvore a outra. Daí eu ser o maior virtuoso que pode existir. Nenhuma das composições para piano à disposição representa um desafio para mim, razão pela qual componho as minhas próprias sonatas e concertos. Mas, nesses últimos, nos concertos, os tutti precisam ser escritos pelo meu professor de música, porque, afinal de contas, quem mais poderia ocupar-se com aqueles inúmeros instrumentos e demais inutilidades? De mais a mais, os tutti dos concertos constituem apenas um mal necessário e funcionam, por assim dizer, como pausas nas quais os solistas podem recuperar o fôlego e preparar-se para os novos saltos. Então, essa é a descrição que ele faz da educação, da formação do macaco. Então, cerca de 10 anos mais tarde, né, cerca de 10 anos depois da publicação desses textos, o Hoffmann publica, então, essa que é considerada, talvez, a obra-prima dele, e que tem um título imenso, né? Lebensansichten des Kates Moore nebst fragmentarischer Biografie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälliger Makulatur blättern. Então, talvez por isso, a tradução seria aproximadamente as impressões de vida do Gato Moore, juntamente com a biografia fragmentária do Kapellmeister Johannes Kreisler, em páginas casuais borradas.
E talvez seja por isso que a edição brasileira escolheu o título mais abreviado, Reflexões do Gato Moore, mas que não esse título, embora talvez seja mais comercial, né, tem até a figura do gatinho assim na capa, embora seja mais comercial, não faz jus a toda a complexidade do texto, né? Eu me remeto aqui novamente a esse texto do Marco Aurélio Verli, em que ele comenta: a obra em si não se refere a meros pensamentos ou reflexões de um gato que é vaidoso, egocêntrico e atrevido. Enfim, não se trata nessa obra de meras impressões de um gatinho engraçado. E, aliás, muito pelo contrário, né? A gente percebe que se trata de um texto altamente complexo, que tem vários níveis de leitura e tem inúmeras referências intertextuais. Então você pode ler dentro de várias chaves, né, mas de certa forma um empobrecimento, se dizer, reflexões do Gato Moore, né? Mesmo esse caráter fragmentário que se refere no próprio texto, ele já aparece no próprio título, né? E essa ideia de um duplo romance, né, ou de uma dupla narrativa também. Então não são só as reflexões do gato, mas a biografia fragmentária do Kapellmeister Kreisler. Então essa ideia de fragmento, essa ideia romântica célebre que aparece já no título, ela é parte integrante da própria estrutura do romance, ou seja, nós não temos mais aqui uma narrativa linear, mas essa espécie de dupla narrativa, e uma dupla narrativa em certa medida caótica. E a gente tem o prefácio do editor, novamente comparece essa figura do editor, e que explica essa estrutura pouco ortodoxa, né? Então cito o prefácio do editor. Nenhum livro carece tanto de prefácio como este. Sem uma explicação preliminar sobre a maneira extraordinária como foi composto, o livro certamente será entendido como uma miscelânea de trechos incoerentes. O editor afirma que se trata de um manuscrito de um jovem autor, diz ele, de brilhante talento e admiráveis dons. No entanto, esse autor é nada mais, nada menos do que um gato. E aí ele conta que o gato era tão talentoso e tão bem dotado que ele resolveu levar para a gráfica tal. Só que ocorreu um equívoco na gráfica, né? Ele diz: iniciada a impressão, o editor recebeu as primeiras páginas para dar uma olhada, qual não foi, porém, sua surpresa ao perceber que a narrativa do Moore fora intercalada aqui e acolá por páginas estranhas provenientes de outra história, que pareciam conter a biografia do compositor Johannes Kreisler. Após informar-se dos detalhes, o editor finalmente apurou que o gato Moore, ao fazer as suas anotações, rasgara sem cerimônia um livro encontrado na casa de seu dono e arbitrariamente empregara as folhas, ora como base de seu texto, ora como mata-borrão. As folhas foram mantidas no manuscrito e com ele foram impressas por distração, como se fizessem parte do mesmo. Ou seja, você teria uma página do gato, uma página do compositor. Só que essa página do compositor também não é linear, porque o gato foi arrancando as páginas ao acaso, então a do compositor é totalmente fragmentada mesmo, né? Então, cabe notar que essa estrutura fragmentária ela se apresenta tanto na macroestrutura quanto na microestrutura do romance. Um outro ponto que vale a pena ressaltar é a modernidade do Hoffmann, né? Ao empregar essa técnica, que é quase uma técnica de montagem ou de justaposição, né? Mesmo que, enfim, e dessa utilização do fragmento. Então, como eu falei agora há pouco, são duas narrativas sobre dois personagens diferentes que se misturam e que se confundem. Então, o gato supostamente erudito e o músico supostamente louco, que são apresentados por meio de uma paródia da estrutura do Bildungsroman. Não é minha intenção aqui fazer um estudo exaustivo dessas questões, nós nem teríamos tempo, já estou vendo aqui que já estou um pouco em cima, né? Mas, de toda forma, cabe aqui apontar algumas características gerais dessa paródia. Então, por exemplo, os títulos dos capítulos, né, que fazem referência ao mesmo tempo a essa estrutura do gênero das etapas, né, e fazem também referência direta ao Goethe. Então, os títulos dos capítulos são os seguintes: Sentimentos de existência, os meses de juventude;
Experiências de vida de um jovem. Eu também estive nas Arcádias, né? Et in Arcadia ego, né? Então a referência à viagem à Itália do Goethe. Os meses de aprendizagem. Então, como a vida do gato não é tão longa como os anos de aprendizagem, então os meses de aprendizagem. O jogo caprichoso do acaso, que também é uma referência ao Meister. Benefícios da alta cultura e os meses de maturidade. A gente tem também outras referências, como a amizade entre o gato Moore e o poodle Ponto, o tema da experiência amorosa com a gata Miss Miss e assim por diante. Mas talvez o aspecto mais importante seja a paródia do próprio ideal de Bildung, do gato Moore, que já aparece prefigurada na Chrysleriana, como eu apontei para vocês. Esse ideal de Bildung, como a gente viu, considerava como algo central essa formação do ânimo, a formação do gosto, de maneira a tornar o homem virtuoso e sensato. Já para o Moore, o conceito de Bildung é empregado na maioria das vezes de maneira negativa, jogando os clichês de uma formação típica de um filisteu. E, aliás, é impossível nós não nos remetermos aqui à figura nietzschiana do filisteu da cultura. E eu cito Nietzsche e parece que ele está fazendo uma descrição do gato. Assim, né? A cultura não pode crescer e florescer senão na medida em que esteja enraizada na vida. Entre os alemães, pelo contrário, a cultura penetra na vida como uma cobertura de açúcar derramada sobre um bolo, e por essa razão deverá permanecer sempre mentirosa e infecunda. Contudo, é justamente dessa ideia falsa e infecunda sobre a cultura que procede a educação da juventude na Alemanha. A sua finalidade, numa perspectiva pura e ideal, não é de maneira nenhuma formar o espírito livre e culto, mas o erudito, o homem de ciência. O resultado disso, numa perspectiva vulgarmente empírica, é o engendramento do filisteu da cultura. Empanturrado de estética e de história, o tagarela senil e pretensioso, sempre disposto a discorrer sobre o Estado, a Igreja e a arte. O espírito capaz de se apropriar de mil coisas, o estômago insaciável que não sabe, porém, o que são uma fome e uma sede verdadeiras. Isso está na segunda consideração intempestiva do Nietzsche. E o Moore se caracteriza por essa ânsia de cultura, né? Ele se empanturra, como diz o Nietzsche, de estética, de história, esse tagarela pretensioso, né? Mas essa ânsia de cultura justamente vai denunciar essa presunção e essa vaidade do gato. O ponto de partida do gato é justamente esse discurso canônico da Bildung, e na fala do Moore a gente não tem tanto essa descontinuidade que a gente vê na parte do Chrysler, né? Então, uma coisa que é interessante é que essa biografia do Moore ela é marcada pelo caráter de exemplaridade. Então, e o conflito do Chrysler, assim como o do Bergninger, reflete o surgimento da figura do músico, que é um criador autônomo em oposição ao músico empregado da corte. Para concluir, então, cabe lembrar que esse mundo cultural que perturba o Chrysler é o mesmo mundo no qual o Moore se sente perfeitamente bem. O Chrysler não consegue se adaptar às convenções e à etiqueta da sociedade de corte, e o Moore, pelo contrário, tem esse firme propósito de se adaptar a todas essas tradições culturais. Como bem notou o Rolf Zellmann, a paródia do Moore ocorre não pela quebra das normas, mas pelo seu excessivo cumprimento. A formação, tal como realizada por Moore, produz o filisteu da cultura, na qual a alta cultura e o modo de vida erudito se mostram como modos de comportamento meramente decorativos. Isso faz com que o Bildungsroman, aqui, somente seja possível como paródia. Alguns outros comentadores interpretaram acertadamente a figura do Moore como uma sátira que visa atacar uma burguesia que tenta disfarçar a sua pouca inteligência e os aspectos discutíveis da sua forma de vida por meio das citações de autores clássicos e desse discurso pretensioso e afetado. Já com Chrysler ocorre justamente o oposto. Ele vive em conflito com o mundo e não se adapta às convenções sociais. Somente a música consegue curá-lo de suas dores, ao tornar possível o voo de sua alma em direção ao infinito, acima de toda limitação terrena. Mas esse ideal não pode ser efetivado no âmbito da vida cotidiana. É isso que explica a excentricidade do personagem, que é tido como louco, justamente por não querer ou não poder se encaixar nos limites estreitos das exigências da vida cotidiana.
Como bem notou Jacobs, é impensável que Chrysler possa se aclimatar na sociedade de corte do príncipe Ireneus. Tampouco uma retirada ascética no mosteiro é possível. A resolução desses opostos numa síntese, ou seja, que uma vida artística voltada para o infinito possa se efetivar numa existência social ordenada e integrada, é impossível. Se o livro se mantém fiel às suas premissas, a história de Chrysler deve permanecer numa dissonância não resolvida, e com isso uma confissão da impossibilidade de um processo de formação equilibrado e satisfatório. O exemplo de Moore mostra que a acomodação e a adaptação ao mundo, a aceitação de suas regras e critérios, leva à futilidade, apesar de todo o discurso da vida elevada e da cultura. O Bildungsroman, como aquele gênero cujos temas são a reconciliação individual, mas contudo exemplar, dessas pretensões individuais com a realidade, aparece como expressão de uma mentalidade filisteia. O alvo é a burguesia, para a qual os elementos de uma forma de vida culta tornaram-se mera decoração para a sua existência trivial. Fim de citação. Isso aponta, então, para a impossibilidade de um Bildungsroman para Chrysler, uma vez que para ele qualquer compromisso com a realidade, qualquer negação de si mesmo seria visto como uma capitulação, como a desistência desses ideais superiores de vida que ele tem. A paródia do Bildungsroman do Moore surge mediante esse vandalismo literário do gato, ou seja, mediante a destruição da história da vida do Chrysler. O Bildungsroman de Moore é, portanto, um anti-Bildungsroman em duplo sentido, não somente por causa da paródia que ele faz do gênero, mas porque ele é justamente construído em cima da destruição da biografia do seu oposto. Muito obrigado.